Vamos então ver também agora um tweet que é no X, na verdade, da ministra Gleisi Hoffmann. Pode colocar na tela, por favor. A retirada das sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes é uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula. Foi Lula quem colocou esta revogação na mesa de Trump, num diálogo altivo e soberano. É uma grande derrota da família Bolsonaro, Jair Bolsonaro, traidores que conspiraram contra o Brasil e contra a justiça, disse Gleisi Hoffmann. Então vamos agora para o Igor Damasceno, abrir a ele ao vivo aqui direto da capital federal. Igor, traga esse bastidor. Houve uma conversa então no começo deste mês entre Lula e Trump. Lula teria feito esse pedido, Trump disse que ia acatar e realmente colocou em prática, né? Exatamente, Márcia. Mais uma vez, ótima tarde a você e também a todos que nos acompanham. Uma fonte minha no Palácio do Planalto me disse que na conversa por telefone entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, que aconteceu no dia 2 de dezembro, no início deste mês, rapidamente o presidente falou a respeito da importância da revogação da aplicação dessa lei contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e a esposa dele. Foi uma ligação que durou cerca de 40 minutos. O principal assunto foi o combate ao crime organizado. Lula disse que o principal líder de organizações criminosas no Brasil hoje mora nos Estados Unidos. Ele também falou a respeito das tarifas de 40% que ainda estão vigorando contra alguns produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos. E nessa esteira de negociações, o presidente Lula falou sobre a aplicação da Lei Magnitsky, pediu para que Trump reconsiderasse a aplicação dessa lei contra o ministro Alexandre de Moraes. A fonte me disse ainda que recentemente, logo depois dessa conversa, a Casa Branca entrou em contato com o Palácio do Planalto e sinalizou que a lei seria então revogada nos próximos dias, algo que aconteceu há cerca de 1 hora mais ou menos, ou seja, nosso bastidor se confirmando e também sendo confirmado pelo post, pela publicação da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Então foi uma tratativa que aconteceu ali nos bastidores, inclusive quando Lula teve esse telefonema com Donald Trump, a nota divulgada pelo Palácio do Planalto sequer mencionava a Lei Magnitsky. A fonte me explicou porque é um tema bastante sensível, envolve camadas um pouco mais profundas, mais delicadas, então, para não atrapalhar as negociações, a informação não tinha sido divulgada. Mas sim, o presidente Lula está envolvido nessas negociações e por isso a ministra Gleisi Hoffmann comemorou com essa publicação, dizendo que essa também é uma vitória do presidente Lula. Márcia. Perfeito, Igor Damasceno, qualquer novidade, você volta com mais bastidores sobre esse tema. Então, Lula realmente aí teria um protagonismo nessa negociação, como trouxe também a ministra Gleisi Hoffmann e o Igor Damasceno. Você já mandou mensagem sobre o que você acha dessa decisão? Os Estados Unidos acertaram em ter retirado Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky? Manda mensagem no 11 9 1325 8055, que é o nosso canal direto com você, telespectador, ouvinte do Em Tempo Real aqui na tela da Jovem Pan News. Antes da gente voltar com os nossos analistas, eu quero chamar a Denise Campos de Toledo, a nossa comentarista de economia, porque, claro, que quando uma notícia como essa chega, o mercado já se movimenta, né? Denise já está pronta, então, aqui com a gente? Vamos saber as repercussões na nossa economia? Denise, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, Márcia, a reação do mercado é melhor do ponto de vista das expectativas quanto a todas as negociações entre Brasil e Estados Unidos. A gente sabe que o presidente Lula tinha colocado essa questão da Lei Magnitsky também em pauta nas várias conversas que teve com Trump. Há uma proximidade, de fato, com os dois e eu acho que essa é uma comprovação que o teor político de todas as imposições que os Estados Unidos colocaram contra os produtos brasileiros, essa questão política foi deixada de lado. Então, eu acho que é um avanço importante, inclusive porque Trump tem ampliado a ofensiva contra a América Latina, tem essa questão do combate ao terrorismo, ao narcotráfico, e por aí também o presidente Lula conseguiu conversar com ele, inclusive o ministro Haddad também participando das negociações, para ver se há um trabalho conjunto, porque uma das operações aqui no Brasil contra sonegadores, contra a criminalidade, percebeu que há paraísos fiscais nos Estados Unidos e Delaware que favoreciam o desvio de recursos detectados na operação da usina da refinaria de Manguinhos, da Refit.
Então, houve essa proposta de uma negociação, de uma atuação conjunta. Então, a gente percebe um entrosamento maior do Brasil e Estados Unidos nessas questões, o que tira de cena um dos fatores que poderiam atrapalhar mais. Nós ainda temos a aplicação de tarifas, de sobretaxas sobre muitos produtos brasileiros, como é o caso da indústria. Não foram retiradas essas tarifas, alguns produtos também do agro. Então, há necessidade de avanço comercial, de maiores negociações, inclusive para atração de investimentos para o Brasil. E eu acho que é um ponto muito relevante esse. A Magnitsky não se justificava do ponto de vista, foi uma tentativa do governo americano, em tese, de interferir na justiça brasileira, como se o governo brasileiro pudesse atuar junto ao Supremo para mudar a legislação, e isso contraria, claro, inclusive grupos políticos. Nós tivemos o ministro Alexandre de Moraes sendo aí alvo de muitas críticas aí nos últimos dias por conta da determinação da cassação da deputada Carla Zambelli. Há umas críticas também por parte de deputados republicanos. Hoje mesmo um deles fez uma postagem dizendo que o Brasil, com a lei da dosimetria, estaria avançando rumo à democracia, tirando os entraves autoritários que persistem aqui no país. Então a gente percebe que há uma mudança de tom mesmo nas relações entre os dois países, e isso é bem visto pelo mercado financeiro, mesmo que haja outras ressalvas do ponto de vista do governo Lula. Eu acho que isso tira de cena uma das grandes preocupações nas negociações entre os dois países. É esperar que elas avancem. Tem a questão das terras raras também, tem essa tarifação ainda imposta para vários produtos. Então, é mais um sinal aí verde para as negociações. Obrigada. Denise Campos de Toledo, a nossa comentarista de economia. Já já você volta se tiver outras informações para a gente. Mas olha, mais repercussões agora na internet. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, também fez uma publicação. Ele diz: a aplicação da Lei Magnitsky pelo presidente Donald Trump abriu uma janela histórica para o Brasil. Pela primeira vez, o mundo reage de forma concreta aos abusos de quem hoje concentra poder além dos limites constitucionais. Isso não é ingerência externa, é consequência. Quando as instituições internas falham em conter excessos, o sistema internacional reage. Agora resta a nós, brasileiros, fazer a nossa parte, restaurar o equilíbrio entre os poderes e resgatar uma democracia corroída por decisões unilaterais e sem freios. Não se trata de vingança nem de nomes, trata-se de Constituição, limites institucionais e Estado de Direito. Ou o Brasil reage agora, ou normaliza o autoritarismo togado. Aí, entre aspas, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão. É um versículo da Bíblia, Isaías 10:1. Foram palavras, então, de Sóstenes Cavalcante. Mônica Rosenberg, o que o Sóstenes esqueceu aí de citar é que ele também faz parte ali dessa mudança, né? Ele também pode ajudar, né? Colocando as leis em prática, votando bons projetos. Márcia, é a segunda nota do Sóstenes que nós estamos lendo hoje e ambas parecem descoladas da realidade, né? A primeira, ele estava ali confundindo o que é Constituição, o que não é, misturando os casos dos deputados Ramagem, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, assim, completamente fora da realidade. E agora essa segunda nota. E, de novo, é mais uma fala que esquece que os parlamentares mandam no Brasil. Quem faz a regra do jogo no Brasil, gente, não é o presidente, é o parlamento, é a Câmara e o Senado. E nós temos que prestar atenção na hora de votar quem são as pessoas que nós estamos colocando ali, porque eles fazem a regra do jogo. Nós temos visto algumas coisas, eles tentando se blindar. Eles não têm sequer vergonha de legislar em causa própria. E este é um exemplo de alguém que vem novamente falar em falha de liderança, em oportunidades, mas que não está ali entendendo que as regras estão postas, que a Constituição existe, que o Supremo tem um papel. E aí eles estão nessa briga com o Supremo Tribunal, esquecendo até da importância de resolver problemas. Estão votando coisas que não resolvem o problema do brasileiro, mas que afrontam o Supremo Tribunal. Virou mais importante a briga com o STF do que a solução dos problemas do nosso país. Pois é, e ainda sobre esse tema, Sóstenes Cavalcante ajudou a aprovar o PL da dosimetria, que agora a Cássio Miranda vai ter que voltar, pelo que tudo indica, viu? Me parece que Esperidião Amin já analisou alguns tópicos que não
passam, que são inconstitucionais. Por quê? Porque a retirada de algumas penas não vão caber apenas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas podem pegar criminosos perigosos. E se isso não for alterado, é algo preocupante para a lei do nosso país. Então, o Senado agora vai ter que refazer o trabalho que a Câmara deveria ter feito melhor. Só que não o fez porque preferiu bater de frente, preferiu a narrativa do que olhar realmente o PL da dosimetria, né, Acácio Miranda? Márcia, nós falamos nas últimas quase 2 horas sobre 4 temas distintos e me parece que nos 4 temas a gente chega no mesmo ponto. Os nossos parlamentares, as nossas autoridades estão deixando de lado as suas funções institucionais, estão deixando de lado o seu papel de representantes, estão deixando de lado a racionalidade para que eles ajam jogando para a torcida, o que não leva o nosso país a lugar algum. Pelo contrário, tem levado o nosso país a um resultado prático desastroso. E é o que aconteceu, o que aconteceria no PL da dosimetria. Na sua origem, o deputado relator construiu algo bem equilibrado, diante do contexto atual, verdade seja dita, bem equilibrado. Mas as tais emendas e eventuais inserções que foram colocadas ali nos acordos de liderança acabaram deturpando um pouco, e o PL da dosimetria, como você bem disse, não alcançaria só os condenados pelo 8 de janeiro e os condenados naqueles núcleos do golpe. Alcançaria criminosos que cometeram crimes dos mais graves e foram punidos, apesar de todas as dificuldades da nossa justiça, e agora, por conta de uma briguinha ideológica dos dois lados que tem permeado o país, estes criminosos, pasmem, membros de organizações criminosas, faccionados, grandes traficantes, homicidas, ladrões de banco, entre outros, seriam postos em liberdade. E eu confesso a você que eu tenho dúvidas se os nossos parlamentares fecharam os olhos para isso ou se eles são incapazes efetivamente de perceber o que estavam fazendo.